Olá, pessoas. Vamos continuar nosso curso de Física 2. Vamos começar a quantificar as coisas agora, né? Então, tudo começa com Coulomb, Charles Augustin de Coulomb, lá no século 18, 1750, 1780, por aí, tá? Então, ele queria não só, né, ele já sabia os efeitos qualitativos, cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem, mas ele queria saber se repele com que força, né? Eu consigo levantar 1 quilo do chão, 2 quilos, 50 quilos, 348 quilos e 20 gramas, né? Quanto, né? Quanto que eu consigo de força com duas cargas, né? E mais do que isso, né? Exatamente para onde que essa força está apontada, né? Força vetor, tá? Então, o Coulomb, ele propôs a lei dele, né? Como é que ele fez isso? Né? Ele usou várias carguinhas e usou uma balança de torção, né? A balança de torção já tinha sido usada por Cavendish uns 100 anos atrás, né? Para relacionar a força da gravidade. O Coulomb usou o mesmo princípio, né? A balança de torção, né? Que a força faz ela girar, né? Para poder quantificar, né? A força elétrica, né? E ele chegou no seguinte resultado: a força elétrica entre duas cargas pontuais. O que ele quer dizer com cargas pontuais? Né? Ele quer dizer que o tamanho delas é muito petitinha, né? Perto da distância entre elas, né? Então, um feijãozinho, outro feijãozinho, separado por 10 centímetros, são duas cargas pontuais, né? Você não precisa muito preocupar com o tamanho do feijão e a distribuição da carga no feijão, né? É isso. Então, a força elétrica entre duas cargas pontuais é proporcional, né, ao produto das cargas. Né? Então, se uma tem 10 e a outra tem 20, você multiplica as duas, dá a força de 200. Né? E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, ela cai com o inverso do quadrado da distância, né? Então, é igual à lei da gravidade. A lei da gravidade também cai com o inverso do quadrado da distância, né? E beleza, e a direção, né? E sua direção é a mesma da reta que passa por ambas as cargas, tá? Então, essa é a lei de Coulomb. Tá? Então, a força ela é proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, e a direção dela é a mesma da reta, né? Que passa pelas duas cargas. Né? E aí, se ela é atrativa ou negativa, depende lá dos trabalhos, né, de Gilbert. Né? Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Tá? Então, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Então, vamos começar com a parte escalar primeiro, né? Então, a força, né? O modo da força, ela vai ser igual a uma constante qualquer, que foi determinada experimentalmente pelo próprio Coulomb, produto das cargas, Q1 vezes Q2, inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? D1, 2. D1, 2 é a distância entre a carga 1 e 2, tá? Então, essa aqui é a expressão, tá? Da lei de Coulomb, pelo menos para te dar o módulo dela, né? Que mais que a gente pode falar, né? Quanto que vale esse K? Né? Esse K foi determinado pelo Coulomb e ele vale 9 vezes 10 a nona, então um valor grande. Então quer dizer que carguinhas, mesmo cargas pequenas, conseguem ter produzir grandes forças, né? Porque esse K é grande, né? 9, 10 a 9. Qualquer unidade disso aqui, né? Vocês podem tentar fazer. Na verdade, eu sugiro que vocês tentem fazer, né? Então, 9 vezes 10 a nona, Newton, vezes metro quadrado, sobre Coulomb ao quadrado, tá? Coulomb é unidade de carga, metro é unidade de distância, né? Então, vamos escrever isso aí, né? Então, a carga Q, ela vai ser medida em Coulomb, tá? Em homenagem ao próprio Coulomb aqui. Ao próprio Coulomb que fez essa expressão, né? Então, a carga Q é medida em Coulomb e a distância, naturalmente, é dada em metro, né?
E o K vale isso aqui, né? 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Essa notação aqui é uma notação mais antiga, né? A gente não usa essa notação modernamente. Né? Modernamente, no SI, a gente fala que a força é 1 sobre 4π epsilon 0 Q1 vezes Q2 sobre D2. Né? Então, daqui, né, a gente já pode tirar logo de cara que esse K nada mais é do que 1 sobre 4π epsilon 0. Né? Epsilon 0, né, fazendo essa conta aqui, né, você sabe que o K vale 9 vezes 10 a 9, o epsilon 0 vale 8,85 vezes 10 a menos 12, tá? Farad sobre metro. Né? Farad é a unidade de capacitância. E o epsilon 0, ele é chamado de permissividade elétrica do vácuo, tá? Então, isso aqui também é medido no vácuo, tá? Essa forma vale para o vácuo. Se a carga não estiver no vácuo, ela estiver, por exemplo, no ar ou mergulhado na água, aí esse epsilon muda, tá? Então, essa é a expressão moderna para o módulo da força, né? Então, essa é a expressão moderna para o módulo da força. Beleza, tá? Mas devemos nos lembrar que a força é um vetor, então a gente precisa melhorar isso aqui para ter uma descrição completa, né? A gente precisa também, né, encontrar essa reta, né, a direção da reta que passa pelas duas carguinhas pontuais, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui nosso sistema de coordenadas. Tá? Então, aqui é x, aqui é y, aqui é z. E vamos botar duas cargas aqui. Então, essa é a carga 1 e essa aqui é a carga 2. Tá? A carga 1 está na posição R1. Então, esse é o vetor posição, que sai da origem e vai até a carga 1. Né? Então, essa é a posição R1. E a carga 2 está na posição R2. Né? Então, aqui está o vetor R2, que sai da origem e vai até a carga 2. Tá? Isso é o vetor R2. E a força está na mesma direção da reta que liga 1 com 2. Então, vou até botar aqui bem bonitinho. Tá? Então, tá aí em verde, para vocês verem, né, a reta que liga 1 com 2. Né? E aí eu posso perguntar o seguinte, quanto que vale o meu F21? O que é F21, né? É a força na carga 2, né, devido à carga 1. Ou seja, a carga 1 está fazendo a força aqui na carga 2. Né? Naturalmente, ela vai valer, né? Vamos botar aqui, né? Quanto que vai valer essa força? Olha, não precisa ser nenhum gênio para saber que ela vai valer 1 sobre 4π epsilon 0 Q1 sobre Q2 sobre D12, né, ao quadrado. A distância ao quadrado entre a distância 1 e 2. Né? Então, você pode vir com uma régua e medir essa distância aqui, né? Mas eu não quero ficar medindo as coisas na régua. Tem que botar isso aqui de uma forma analítica, né? Então, pega esse vetor em verde aí que você está vendo. Lembra lá da geometria analítica? O que é esse vetor em verde, né? Quando você tem um vetor num ponto, outro vetor no outro ponto, e você tem um terceiro vetor que sai do vetor 1 e vai até o vetor 2, como é que eu calculo esse vetor? Hein? Tenta lembrar da geometria analítica, né? Então, esse vetor que sai do 1 até o 2, né, que é o D12, vamos chamar D12 vetor, né, ele nada mais é do que a posição 2 menos a posição 1. Tá? Então, esse é o vetor D12, tá? Então, se eu tenho os dados aqui desses dois pontos, né? Esse ponto vale 1 e 2, por exemplo. Esse vale 3 e 4.
Então, o vetor que sai do 1 até o 2 é eu pegar a posição desse vetor, 3 e 4, e tirar da posição do vetor 1, 1 e 2. Né? Então, 3 menos 1, 2, 4 menos 2, 2. Então, esse vetor em verde vai valer 2, 2. Né? 2 na direção x mais 2 na direção y. Né? Então, tem que lembrar das somas vetoriais aqui. Né? Esse aqui é vetor, soma só as componentes, x com x, as componentes y com y. Né? Então, é a primeira coisa que eu vou chamar a atenção aqui, tá? Muito cuidado com o tratamento vetorial da força. Essa matéria é muito simples, né? Ela vai começar a ficar um pouquinho mais difícil quando chegar a integral. Distribuição contínua de carga. Mas tem que lembrar que isso aqui estamos trabalhando com vetor, né? Então não pode trabalhar com vetor igual você trabalha com escalar. Temos que trabalhar bonitinho, né? Seguindo a risca. Todos... Peraí que dá um jeito ruim nas costas. Tá, passou. Então tem que trabalhar bonitinho, né? Com os vetores, do jeito que você aprendeu, geometria analítica, do jeito que a gente fez em física 1, né? E aqui mais ainda, né? Então daqui para frente acabou a brincadeira de escalar vetor. Vetor tem que trabalhar do jeito que você aprendeu geometria analítica, álgebra linear, tá? Botando as componentes x chapéu, y chapéu, z chapéu, ou IJK. Eu chamo de x, y, z nessa matéria e nas próximas, porque é mais fácil. Tá? Então, esse é o vetor, né? Que liga daqui até aqui. Né? Então, a minha força F, está aqui em laranja, né? Está na mesma direção desse vetor, que eu vou chamar de D1, 2 chapéu. Né? Então, só para indicar qual é a direção correta. Né? E agora a minha força está correta, porque a minha força aqui é um vetor, tem módulo, direção e sentido. Mas quantos que vale esse D1, 2? Né? Isso aqui tem que ser um versor, na verdade. Né? Ele só indica a direção, ele não pode alterar o módulo. Né? Como é que eu calculo esse versor? Né? Então, se você lembra lá de geometria analítica, né? Um versor, ele é dado pelo vetor dividido pelo seu módulo. Né? Toda vez que você pega um vetor e divide pelo seu módulo, você tem um novo vetor cujo módulo é igual a 1. E vetores cujo módulo seja igual a 1 são versores. Né? Então, esse é um versor. Né? E agora a gente tem o D1, 2. Ele está aqui, ó, bem em cima aqui, ó. Eu nem sei porque eu estou trocando de cor, só para perder tempo. Está aqui, ó. Então vamos calcular quanto que vale isso. Então, meu D1, 2 vale R2 menos R1. Beleza. Meu módulo de D1, 2 vale módulo de R2 menos R1. Né? Então, esse é o módulo. Né? Se você tiver dúvida como é que calcula o módulo de um vetor, lembre que assim. Se tiver dúvida como é que calcula o módulo de um vetor, lembre que o módulo de qualquer vetor é o produto interno dele com ele mesmo na raiz. É assim que calcula módulo. Tá? Então, finalmente, o meu versor, D1, 2 versor, nada mais é do que R2 menos R1 sobre módulo de R2 menos R1. Tá aí. Vamos agora reescrever essa equaçãozinha em laranja aqui da maneira correta, né? Substituindo o D1, 2 e o seu versor D1, 2 chapéu, tá? Para me ter qual é a força entre duas cargas pontuais, né? Quando uma carga está na posição 1 e a outra está na posição 2 qualquer, completamente arbitrárias aqui, não tem nenhum valor. Né? Mas eu vou fazer uma formulação vetorial completa e depois é só substituir os números, tá? Então, vamos lá. Então, a força dada por como? Vou botar de vermelho aqui. Então, minha força, que é um vetor. Então, vamos lá. Força da carga 2 devido à carga 1. Se eu quiser a força da carga 1 devido à carga 2, é só trocar o sinal ou trocar as duas cargas de lugar. Né? Então, em vez de ficar R2 menos R1, fica R1 menos R2. Tá? Então, força na carga 2 devido à carga 1 é 1 sobre 4πε0
vezes carga 1 vezes carga 2 sobre D12 ao quadrado, né? Então, é o módulo da distância ao quadrado, né? O módulo está aqui, ó. R2 menos R1 em módulo, ó. Então, bota lá. Então, R2 menos R1 em módulo, só que está ao quadrado, né? Vezes o versor, D12 chapéu. E o versor é o vetor R2 menos R1 sobre o seu módulo. É assim que calcula um versor, sobre R2 menos R1, tá? Beleza. Posso melhorar isso aqui um pouquinho. Então, a força da carga 2 devido à carga 1 é 1 sobre 4π ε0. Carga 1 vezes carga 2 sobre... Ó, aqui tem R1 menos... Aqui tem R2 menos R1 ao quadrado, multiplicando R2 menos R1. Então, né? É a mesma base. Esse termo é igual a esse, então é só eu somar os expoentes, né? Então, fica R2 menos R1 ao cubo vezes R2 menos R1. Aqui está a expressão final da lei de Coulomb. Forma vetorial completa de duas cargas pontuais. Então, essa aqui é a minha querida lei de Coulomb na sua forma completa, tá? Forma vetorial, tem todos os termos aqui. Posso botar uma carga na posição A, outra na posição B, independente de quais sejam os valores. Essa fórmula vai funcionar, tá bom? Então, gente, para acabar essa aula aqui, vamos dar um exemplo. E depois exercício vocês fazerem, vocês se treinar, né? Então, exemplo, vamos colocar assim. Seja uma carga de 2 vezes 10 elevado, vou colocar assim, elevado a menos 4 Coulomb, e outra de, não, antes disso, uma carga de 2 vezes 10 a menos 4 Coulomb na posição, vou colocar assim, 2 e 1, ou seja, uma carga, vou chamar de Q1 essa carga, seja a carga Q1 valendo isso, na posição 2 e 1, e uma carga Q2 de valor 5 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb na posição 1 e 4. Tá? Então, desenhe, vamos desenhar para ficar legal, né? Desenhe o sistema e calcule a força que Q1 exerce em Q2. Bom? Então, esse é o meu exemplinho. Vamos desenhar aqui então. Vamos começar. Vou tentar desenhar. É bidimensional só aqui, né? Não dei nenhuma força em Z. Então, eu tenho o seguinte. Um está na posição 2 e 1. Então, está aqui a carga Q1, em preto. E a carga Q2, ela está em 1 e 4. Então, está aqui e aqui em cima. Tá? Então, eu quero saber qual que é a força que essa carga 1 em preto faz na carga 2 em laranja. Então, vai estar na mesma linha aqui, ó. Que liga 1 com 2, tá? Então, é bom desenhar, porque logo de cara eu vou já falar algumas coisas e vocês depois vão poder conferir. Primeiro, essas duas cargas são positivas, 2 e 5. Duas cargas positivas repelem, tá? Então, a força de repulsão. Então, a carga laranja aqui, 2, ela vai... A força é para afastar ela da carga 1. Então, tá nessa linha vermelha aqui que eu desenhei, ó. Tá no mesmo sentido, em direção e sentido, dessa linha em vermelho aqui. Agora, quantos que vale essa linha em vermelho? Ela vale negativo no X, você concorda? Porque ela está apontando para a esquerda, está inclinada, mas está para a esquerda.
Então, ela vai ter que dar negativo no x e vai ter que dar positivo no y, né? Porque está apontando para cima. Tá? Mais do que isso, a força em y dela é maior do que a força em x. Então, por exemplo, ela vai dar, não sei o que lá, né, 10 na direção x e 50 na direção y. Ou melhor, menos 10 na direção x, né, tem que dar negativo, e 50 na direção y. Então, sem eu fazer nenhuma conta, eu já sei que o meu resultado deve ser negativo no x, deve ser positivo no y, e deve dar alguma coisa maior no x que no y. Tá bom? Agora, vou extrair os dados e jogar na fórmula. Tá? Então, os dados são cargas, 2 vezes 10 a quarta e 5 vezes 10 a quinta. Então, Q1, 2 vezes 10 a menos 4 Coulomb. Q2, 5 vezes 10 a menos 5 Coulomb. Posição da carga 1, 2 e 1. Então, 2 na direção X chapéu. Esse chapéu aí, tá? Pode botar aí quem não quiser botar chapéu. Mais 1 na direção Y chapéu. Posição da carga 2. Então, 1 e 4. Então, é 1 na direção X, mais 4 na direção Y. Já vimos que o vetor que liga a carga 1 com a carga 2 é o vetor R2 menos R1, né? Tá aqui em cima. Para quem esqueceu já, né? D12 é o R2 menos R1. Então, vamos escrever aí, R2 menos R1. Quanto que vale isso? 1 menos 2, menos 1. Então, menos 1 na direção X. 4 menos 1, 3. Mais 3 na direção Y. Quanto que vale o módulo disso? Vale, né? Produto interno dos dois e na raiz. Então, produto interno da X com X, mais Y com Y, né? Então, dá 1 mais 9. Raiz de 10. Então, raiz de 10. Tá? Pronto. Força é igual 1 sobre 4πε0 vezes primeira carga, 2 vezes 10 a menos 4, vezes 5 vezes 10 a menos 5, sobre módulo de R1 menos R2 ao quadrado. Então, raiz de 10 ao cubo, né? Raiz de 10 ao cubo, né? Tem um cubo aqui. Se tiver dúvida, lembra da fórmula aqui, tá? Essa é a fórmula, ó, em vermelhão. Então, tem um cubo aqui. Então, raiz de 10 ao cubo é 10 elevado a 3 meios. Vezes R2 menos R1, que é menos X mais 3Y. Tá? Logo, a minha força é 1 sobre 4πε0 que multiplica. Vou deixar assim, não precisa abrir esse aqui não. Na verdade, né, nos exercícios eu vou dar sempre carga Q1, carga Q2, carga Q2 vale 3, Q1. Sempre vai estar tudo literal, tá? E na distância também, distância 5A, 3A, 4A. Né? Por que eu vou deixar esses A e esses Qs? Porque é mais fácil depois você fazer uma análise dimensional e conferir se os resultados estão certos. Tá? Na análise dimensional, você fala, pô, A tem dimensão de metro, porque é a distância. Q tem dimensão de carga. Então, você vai bater o olho e vai saber se essa dimensão está certa ou não. Bater o olho é exagero, mas você pode... eu bato o olho e sei, mas eu sei que você pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas nada que o treino não te leve à perfeição, né? Só fazer exercício. Então, vamos lá. 2 vezes 5 é 10. Então, menos 4 com menos 5 é menos 9. Então, 10 vezes 10 a menos 9 é 10 a menos 8. Então, aqui deu um 10 a menos 8. E aqui deu um 10 a 3 meios. Tá? Vezes menos x mais 3y. Acabou o problema. Tá? Já acabou o problema aqui.
Pode até dividir o 10 a menos 8 por 10 a 3,5 se quiser, mas isso não é relevante não, tá? Então, tudo que eu falei lá em cima é verdade, olha só. Aqui está o modo da minha força, né? Ela tem na direção X ela é negativa, igual eu falei. Se vocês não acreditam, eu volto o vídeo. Na direção Y ela é positiva, igual eu falei. E na posição Y ela é maior que na posição X. E nesse caso ela está dando 3 vezes maior. Porque aqui tem um módulo 1 na direção X e um módulo 3 na direção Y. Então, força negativa no X, força positiva no Y, com a componente Y maior do que a componente X. Eu falei tudo isso só olhando esse desenhinho aqui, tá? Então, é assim que faz o exercício, tá? Vou dar dois exemplos para vocês fazerem agora. E vocês façam, treinam e já vão brincando aí, tá? Então, vamos botar assim, exercício 1. Então, seja uma carga Q1 na posição 2A e menos 3A, e uma carga Q2 que vale menos 3Q1, né? 3 vezes maior, só que sinal trocado, né? Na posição 0 e menos A, tá? Então, na posição 0 e menos A. A é uma unidade de distância qualquer, né? Então, calcule a força que Q1 exerce em Q2. Bom? Então, tá aí o primeiro exercício. O segundo vai ser muito parecido. Então, seja uma força... Não, seja força não. Seja uma carga. Vou colocar aqui. Q1 igual a menos 3Q. E... Não, na posição... menos 2A e menos 3A. E outra carga... Q2 igual a menos 4Q na posição menos A e menos 4A. Tá? Então, calcule a força que Q1 exerce em Q2. Vocês podem ver que eu deixei tudo literal, os Qs, as distâncias. Então, sempre vai ter que ter, né? 1 sobre 4πε0 vai ter que ter um Q ao quadrado sempre, né? Porque vai o produto das duas cargas, né? Por exemplo, aqui vai dar 3Q com 4Q, vai dar 12Q ao quadrado, então vai aparecer o Q ao quadrado. E vai ter que ter alguma coisa, né? Embaixo tem um R módulo ao cubo, então vai ter uma distância cúbica embaixo. Só que em cima tem um R2 menos R1, então também vai ter que ter uma distância A em cima, né? Porque o A em cima, né? Se você cortar a dimensão com o A embaixo, dá uma força que cai com o quadrado da distância, né, igual o Coulomb enunciou, tá ok? Então, esses são os dois exercícios. Façam esses exercícios, tá? Que as coisas vão piorar daqui para frente. Se não aprender o básico, vai ter muita dificuldade, né? Na próxima aula, a gente vai falar de forças de várias carguinhas em uma só, tá? Então, aqui é uma na outra. Mas vamos considerar que eu não tenho só uma. Vamos considerar que eu tenho 10 forças agindo numa 11ª carga, né? Então, como é que calcula essa força? Vemos na próxima aula, tá? Então, até lá.